Bom dia a todos que nos acompanham aqui logo cedo, tarde ou noite, a depender do horário que você está nos ouvindo, no nosso Notícias Comentadas do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E pegando aqui uma frase, do Leandro Demore, o Brasil não pode legitimar as Forças Armadas como entidade fiscalizadora da eleição. Eu não estou nem aí para a opinião dos militares sobre as urnas. Hoje o tal relatório diz que está tudo bem e na próxima. Não podemos cair nessa. Isso é uma espada de Damocles. Bom, tá aí um posicionamento do qual nós do podcast Mesa de Debates concordamos. Afinal de contas, realmente é delicada essa questão do relatório militar sobre as urnas, porque você querendo ou não, coloca aí a instituição, coloca aí as Forças Armadas como uma espécie de força reguladora e se desta vez não houve, vamos dizer assim, nenhum problema e bateu com aquilo que o TSE assim determinou sobre o resultado das eleições, isso não necessariamente, como o próprio autor da frase conclui, vai se repetir em outras situações e até estaremos atribuindo poderes para além do que as Forças Armadas deveriam de fato executar no Brasil. Como já dissemos, os militares, as Forças Armadas têm que cumprir com o papel delas e estarem aí. Exército na fronteira, o aeronáutica nos nossos céus e, claro, marinha nos nossos oceanos, nos nossos mares, nas nossas praias, fazendo a devida defesa, a devida proteção aqui do país. Esse negócio de ficar misturando militarização com eleições geralmente não costuma dar certo. Mas, pegando aí de qualquer forma esse pontapé, devemos lembrar que, ao contrário do que bolsonaristas esperavam e aguardavam ansiosamente, o relatório das Forças Armadas não indicou absolutamente nada de estranho com relação ao resultado do segundo turno da eleição entre Lula e Bolsonaro e bate com o que foi divulgado pelo TSE, reafirmando que aquele famoso vídeo do argentino sobre as urnas eletrônicas e toda a problematização das eleições brasileiras não está de fato corroborando aí com a verdade. Fora toda uma gama de fake news que a gente precisou arcar, lidar e receber nesses últimos tempos, como envolvendo inclusive a Lady Gaga, a cantora do ABBA, enfim, pessoas aí conhecidas no meio midiático, no meio artístico, sendo colocadas como juízas renomadas, coisas assim do tipo, e verdadeiras falsificações grosseiras aí, vídeos que chovem nos grupos bolsonaristas e uma quantidade de lixo cada vez mais absurda que faz a gente ficar perplexo. E claro, grande parte da população, infelizmente, ninguém tem necessariamente a obrigação de saber quem é ou deixa de ser a vocalista da banda ABBA, porém, no que a pessoa recebe um vídeo falando que se trata de uma juíza sueca renomada falando sobre as eleições no Brasil, a princípio, se ela confia naquilo, confia naquele meio e não tem o famoso desconfiômetro, infelizmente estamos lidando com questões aí bastante delicadas. Aquilo que a gente sempre aponta, vamos sempre falar aí sobre a questão do desconfiômetro. Sobre isso, e eu vou aqui só citar brevemente, porque eu não quero entrar no detalhe da notícia, até porque eu acho que
isso aí merece, antes de tudo, investigação profunda, o caso daquele menino que teria sido estrangulado por um policial militar da reserva, né? Por ele ter dito Lula lá, o policial o enforcou, né? Mas acompanhando a história, analisando aí o caso, tem algumas incongruências, né? Eu não estou dizendo que é mentira, até porque, como eu já disse, precisa da investigação. Então, não vou ficar aqui dando alarde para esse caso, do qual eu particularmente estou achando um pouco esquisito, né, da forma como foi colocado, mas que sejam feitas aí as devidas investigações, as devidas análises para chegarmos aí numa conclusão e, se possível, que o suposto agressor seja de fato encontrado, preso e averiguado, né, o que é que ocorreu, afinal de contas. Mas, como eu disse, não vou me estender nessa questão, mas notei alguns pontos estranhos no que foi relatado aí para as equipes de reportagem. Bom, deixemos isso de escanteio por um pequeno breve momento. Mas o relatório das Forças Armadas, que embora tenha desagradado grande parte dos bolsonaristas que estão em protesto pelo Brasil, parece que não foi suficiente para fazer esse pessoal voltar para casa. Aliás, eles estão aí fortemente financiados e recebendo uma rede de apoio, inclusive do grande capital bolsonarista, como, por exemplo, denuncia Guilherme Boulos, falando aqui que a polícia identificou que o Luciano Hang, conhecido como o Velho da Van, enviou caminhões para atos que defendiam golpe militar. Tem que responder criminalmente. É tudo medo de ter que parar de sonegar impostos. Na frase aqui, né, do Guilherme Boulos, como ele coloca a questão. Então, de fato, isso aí tem que ser devidamente investigado para sabermos, afinal de contas, o que é que aconteceu. É sabido que essas manifestações não são tão espontâneas como querem fazer parecer e tem muita coisa oculta, tem muita coisa estranha aí no meio, inclusive financiamentos escusos de grande parte desse grande capital bolsonarista, como não é de hoje que a gente sabe que tudo isso vem ocorrendo. Ainda sobre a questão dessas manifestações, vocês devem bem se lembrar aí, por exemplo, com relação a as manifestações e a chamada saudação à bandeira, que alguns tentaram suavizar como sendo apenas um gesto de patriotismo, porém estavam fazendo a famosa saudação nazista. E aí ficou aquele embate sobre o que seria a saudação nazista e o que seria apenas uma forma, né, uma compostura de juramento à bandeira. O que foi denunciado, e pelos vídeos é um tanto quanto polêmico, é que realmente aquilo incitava a prática do nazismo. Vocês podem ver, por exemplo, na Alemanha é muito mais sério essa questão, país que sofreu diretamente esse problema, e qualquer gesto, qualquer simbolização, pelo menos semelhante, já é motivo de muitas críticas, já é motivo de problemas jurídicos, caso a pessoa pratique esse tipo de saudação. E aqui no Brasil tendem-se a fazer essa verdadeira maquiagem, tentar
afastar um problema, mas realmente fica aí um tanto quanto bizarro. Falando sobre isso, tivemos até inclusive agora a notícia da vereadora que enfrentará processo de cassação por ter denunciado a tal saudação nazista, né, durante o hino. Como dissemos, alguns não gostaram do fato de terem falado a respeito desse assunto, porque tentaram colocar como se fosse apenas uma saudação, né, a bandeira nacional. Mas, como eu já disse, aquela gestualidade é um tanto quanto polêmica por, gostemos ou não, remeter ao que era muito praticado no nazismo e ainda é praticado aí por grupos nazistas e neonazistas. Só para vocês entenderem um pouco melhor a matéria, vereadores de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, apresentaram um pedido de cassação do mandato de Maria Tereza Capra, única parlamentar do PT no município, após a petista ter repudiado o gesto nazista feito pelos manifestantes golpistas durante a execução do hino nacional no dia 2 de novembro, em frente ao quartel do Exército da cidade. Matéria aí do jornal Brasil de Fato, um jornal aí de esquerda, feito pelos movimentos sociais. Tá aí então a denúncia que a gente também coloca aqui em defesa do mandato da vereadora, que apenas cumpriu o seu papel. O que eu gostaria, na verdade, é que fosse esclarecido a questão daquela saudação que todas aquelas pessoas fizeram. Falam que não tem nada a ver, falam que foi saudação à bandeira. Bom, eu acredito que tem outras formas de se fazer isso, né? Do que ter que remeter a um gesto já tão criticado, já tão polêmico e que remete à saudação nazista instituída por Adolf Hitler. É complicado, minha gente. Tem coisas aí que. E por falar aí em práticas que remetem ao nazismo, né? Agora até bolsonaristas no Rio Grande do Sul querendo que comerciantes que supostamente tenham votado no PT ou que até mesmo admitiram que votaram no PT coloquem a bandeira, né? Coloquem a estrelinha do PT nas suas lojas, nos seus comércios, para de fato serem evitados, sofrerem boicote, ou seja lá o porquê de tais decisões. Isso é um lixo, isso remete a um extremo preconceito, a uma extrema perseguição, e da mesma forma que quem votou no Bolsonaro, quem votou em outros candidatos, não tem a mínima obrigação de colocar e se identificar no seu comércio, no seu estabelecimento, isso também vale para quem supostamente ou publicamente tenha votado, tenha apoiado o candidato do PT. Todas essas práticas são verdadeiras baboseiras, remetem aí à perseguição, a fascismo, a um autoritarismo chulo, extremamente grosseiro. E falando em autoritarismo, vandalismo, práticas grosseiras, agora recebo também essa semana que um banner da virada cultural de São Paulo foi vandalizado com ofensas racistas em São José dos Campos. Chegou notícia aqui do Vale e recebi também de um colega, acho que pegando uma nota do Meon, se eu não estou enganado, mas enfim, ambos tratando da mesma situação. O pessoal criticando aí artistas que supostamente teriam apoiado ou votado no candidato do PT e vários grupos fazendo, portanto, ameaças, vandalizando cartazes, tentando criticar de diversas formas, inclusive no próprio WhatsApp, as pessoas que
declaradamente aí apoiaram Jair Bolsonaro no segundo turno. Claro, quando eu digo as pessoas, eu não estou dizendo todos os eleitores, eu não estou dizendo a maioria dos eleitores, mas esse nicho fascistoide tentando incriminar, tentando colocar, rebaixar artisticamente de alguma forma os artistas participantes da virada cultural São Paulo e, claro, inclusive falando em que se boicotasse, se proibisse os shows ou algo assim do tipo. É coisas assim que a gente gostaria de não ter mais que ver e viver no nosso Brasil, né? No nosso mundo, no nosso estado, na nossa cidade, mas que infelizmente segue aí com esse devido problema. Bom, para além disso, né, outras questões aí que merecem mais investigações que poderíamos estar citando aqui no Notícias Comentadas de hoje também, mas isso vou esperar um pouco mais de apuração aí, porque querendo ou não, são questões que envolvem suposições, né? A gente tem recebido notícias aí sobre práticas da família Bolsonaro com algumas supostas intenções deles fugirem para a Itália, mas eu acho que tudo isso, né, a gente vem comentando aí no dia a dia, mas vou esperar um certo amadurecimento dessas histórias para ver, afinal de contas, o que é que vai dar. A gente não gosta também, por mais que seja importante citar determinados casos, a gente também não gosta de ficar muito no plano das suposições. Afinal, notícias comentadas, a gente, a rigor, a princípio, busca tratar aqui daquilo que de fato, né, em especial, já ocorreu. O que não impede análises daquilo que virá, né, possivelmente virá a ocorrer. Como, por exemplo, análises prévias aí sobre o futuro governo Lula. Temos aí já toda a polêmica, aliás, o próprio Esquerda Diário vem trazendo matérias a respeito sobre interesses de grupos como Itaú, Unibanco, Natura, Jorge Paulo Lemann, Priscila Cruz, Denis Mins e FGV com relação à educação e fundos bilionários para articularem reforma do ensino médio. Então, temos aí grandes grupos, o grande capital se articulando para interferir no governo Lula como possível e ter essa boquinha, uma verdadeira bocona, né, no Ministério da Educação e interferir da forma que bem entenderem. Lembrando que nessa equipe de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, os liberais estão bastante à vontade, pelo que a gente vem percebendo, como por exemplo Pércio Arida e André Lara Rezende sendo convocados aí para fazerem a transição na economia e, claro, auxiliar a equipe de governo do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que aumenta a nossa as nossas suspeitas, vamos dizer assim, aumenta aí as nossas evidências do problema que tudo isso poderá acarretar, pois estamos tratando de um governo que se coloca no campo da esquerda, um governo que foi eleito em grande parte por trazer, né, não, talvez representar seja uma palavra muito forte, mas trazer consigo, né, ter o discurso da esquerda, principalmente da esquerda no sentido do combate à extrema-direita, que foi a bandeira do outro candidato, mas com a política de direita, com a política liberal, a questão que fica é o que na prática será viável
executar por esse novo governo tão entranhado, tão cheio de pensadores e articuladores da centro-direita e da direita clássica no que tange questões econômicas ou voltadas à saúde, à educação, entre outros pontos que levanta nosso questionamento sobre como ficará de fato a situação da classe trabalhadora, do povo pobre, enfim, das grandes vítimas do sistema capitalista de uma forma geral, com essa nova equipe de transição do governo Lula, que evidentemente já se coloca aí numa tentativa de privilegiar os interesses do mercado e não daqueles que estão no momento passando por mais necessidade. É claro que tem toda uma discussão econômica, é óbvio que vão ficar falando, mas o mercado é importante, porque se o mercado não estiver bom, aí não dá emprego, aí não sei o que lá. Isso, evidentemente, no viés liberal de se pensar, não deixa de estar correto. Porém, é por essas e outras que a gente levanta a questão, e já vinha levantando a bandeira, de afinal de contas, como o governo Lula se articulará e o que é que ele pretende, afinal de contas, fazer com relação à economia e o que ficou muito fraco nos debates de uma forma geral, sejam no primeiro ou no segundo turno, é os interesses da classe trabalhadora de modo geral e questões extras que nem sequer são cogitadas, como redução da jornada de trabalho, manutenção ou ampliação dos salários, reformulação de algumas políticas trabalhistas, enfim, questões aí que deixam bastante margem para um futuro governo fazer mais ou menos aquilo que lhe der assim na telha, digamos assim. E mesmo com essa onda liberal na futura gestão lulopetista, como eu costumo assim dizer, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, concordou entre si, apesar de algumas adversidades internas, mas com a aproximação cada vez maior do partido, da sigla, que outrora rompeu com o PT devido às suas práticas mais liberais e menos socialistas, agora está compondo e não vê a hora de compor o futuro governo Lula, mesmo com toda essa onda que nós aqui já citamos. Por essas e outras, e enfatizamos sempre aqui no canal, a necessidade, a importância do debate cada vez mais amplo e politizado da esquerda para com a própria esquerda e a partir daí para a sociedade como um todo sobre qual projeto nós queremos de fato para a sociedade e, claro, para a transformação social. Ficamos por aqui. Um ótimo final de semana a todos vocês. Um beijo, ótima sexta-feira, sábado, domingo e nos acompanhe aqui com nossa programação do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco.